Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Eu gostaria de iniciar a nossa apresentação fazendo uma prece. Altíssimo Deus do Universo, agradecemos a vida que nos destes, por cada amanhecer que renova as oportunidades de servir ao vosso propósito, por cada anoitecer que nos permite dar descanso ao nosso corpo e liberdade à nossa alma. Somos gratos pelo espaço sagrado que nos foi reservado na terra, pelo alimento que nos dá sustento, pelo sol que nos aquece, pela água que nos purifica, pelo ar que respiramos. Agradecemos pela consciência que nos permite escolher, pelos desafios que nos fazem crescer, pela compreensão que aqui estamos para aprender e melhorar. Somos gratos pelo teto que nos protege, pelo trabalho que nos impulsiona, pela família que nos completa, pelos amigos que trilham conosco o caminho de vida. Agradecemos pelo corpo que sustenta a nossa alma e torna a nossa jornada possível, pela saúde para cumprir nossas tarefas, pela mente sã que nos permite sonhar e, principalmente, pela oportunidade de amar cada dia mais e com a intenção de enobrecer tudo aquilo que existe em nossos corações. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Bom, pessoal, nosso grupo falará sobre o tema reparação e nossa apresentação será baseada num programa de entrevistas onde vocês serão parte integrante. Em alguns momentos nós pediremos aplausos e silêncio e contamos com a sua colaboração. Iniciaremos agora com uma mensagem referente ao tema. Costuma mesmo buscar soluções fáceis para os problemas mais difíceis. Guiado pela lei do menor esforço, almeja tudo resolver sem qualquer sacrifício. Esse gênero de ilusão medra mesmo entre os cristãos. Muitos entendem que basta seguir alguns rituais para resolver o problema de sua redenção espiritual. Nessa linha, o relevante se resumiria em dar algum dinheiro para uma organização religiosa, nela comparecer com frequência e se submeter a certas práticas. Arrependimentos de última hora, sem a correspondente reparação, anulariam uma vida toda de mau proceder. Outros já acreditam que basta aceitar Jesus para ficar rico, saudável e virtuoso, sem a necessidade de tomar a própria cruz por entre renúncias, a fim de seguir o Cristo. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se em quase toda parte a vitória dos homens que prometem milagres e fantasias. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a ignorância ou a fraqueza humanas para receberem acatamento. Não acontece o mesmo com os cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, a cruz, a punição implacável. O homem, em regra, aprecia meios de fugir da própria situação espiritual. A receita da paz, consistente na reforma íntima e na vida honesta, costuma parecer muito onerosa. Alvitres como perdoar e pedir perdão, trabalhar duro e assumir as consequências dos próprios atos, soam antipáticos. Então, ele prefere soluções mais fáceis. Inventa métodos e simpatias para atrair boa sorte. Se as coisas vão mal, quer acreditar em fantasias e soluções milagrosas. Quem inventa as mentiras mais brilhantes, como a prosperidade sem trabalho, tem a clientela mais numerosa. Por isso, o alerta de Jesus segue muito atual. É preciso cuidar para não simpatizar com mentiras agradáveis em detrimento da realidade.
Meu nome é Leão de Menezes e eu quero agradecer a todos vocês que estão hoje aqui conosco, agradecer também os nossos amigos que estão em casa por prestigiarem também o nosso trabalho. Hoje, como já foi dito, iremos conversar, iremos trocar algumas informações sobre o tema reparação. E para isso, nós temos aqui algumas amigas, algumas pessoas estudiosas e médiuns da doutrina espírita que estarão conosco neste nosso debate. Gostaria de pedir a vocês uma salva de palmas para Joana Nobre. Nesse primeiro bloco, nós vamos falar sobre o tema, mas nós vamos recapitular alguns pontos do nosso último programa, que foi o tópico sobre provas e expiações, iniciando com uma afirmação do livro dos Espíritos, a questão 630. O homem, e o bem é tudo o que é conforme à lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Okay? Muito bem, minhas queridas, boa noite. Joana Nobre, tudo bem? Muito bom. Parece haver, no mais das vezes, uma certa dificuldade das pessoas quanto ao entendimento de suas relações com as leis de Deus. Talvez isso se dê por conta da ideia equivocada que se tem sobre a justiça divina e a maneira como ela se aplica. Essa situação de dúvida, muitas vezes de incredulidade, podem provocar dores e o afastamento do homem do seu Criador? Boa noite, Leon. Boa noite, plateia, meus fãs. Boa noite ao pessoal de casa. Olha, Allan Kardec, primeiro que assim, nós vivemos num mundo onde as questões materiais ainda se sobrepõem às questões espirituais. E o Allan Kardec, no Céu e o Inferno, no livro, ele comenta que todas as faltas vão ter que ser reparadas, seja nessa ou em outra existência. E aí, o que acontece? Os homens, muitas vezes cansados, ou algumas vezes com medo das respostas, eles temem buscar o entendimento. E isso acaba atrasando o seu progresso moral. E quanto às dores, não pense você que o espírito sofre à toa, não. Pelo contrário, ele sofre exatamente por não entender e muitas vezes por não querer entender. É isso. Muito bem. Joana Nobre, boa noite. Ivone de Anjos, a nossa segunda candidata, me pergunta. Sendo a justiça divina, o reflexo da perfeição do Criador, a percepção de injustiça seria consequência direta da nossa ignorância e inobservância do funcionamento desse código? Boa noite, Leon. Boa noite, Zildinha. Boa noite, companheiras, a todos os presentes e também a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer poder participar desse programa. Estou até nervosa por poder estar aqui pessoalmente conhecer vocês. Só estamos ao vivo, mas não ao vivo. Bom, mas vamos lá, gente. Perfeitamente, Leon. A percepção nossa de injustiça é, sim, consequência da nossa ignorância. Bom, vamos lá. Nós somos seres humanos, no grau de desenvolvimento que nos encontramos, espíritos de terceira ordem, num planeta de prova e expiação, temos por hábito entender tudo de acordo com as nossas experiências. Ou seja, a gente procura humanizar tudo, inclusive Deus.
Então, com essa visão, fica muito difícil a gente entender, melhor, a gente compreender que a justiça divina e a reencarnação são recursos sagrados que nos garantem a esperança de nos depurarmos cada vez mais, com isso evoluirmos sempre. E, Ivone, considerando esse contexto, como podemos entender o significado do termo expiação? Bom, para essa pergunta eu vou usar as palavras do Kardec. Bom, quando ele disse que expiação são as penas sofridas pelos espíritos em punição das faltas cometidas durante a vida corporal. Expiação como sofrimento moral se dá no estado errante e como sofrimento físico se dá no estado corporal. Quando a gente diz isso, muitas pessoas me perguntam: Ivone, então isso é um duplo castigo? Primeiramente, gente, não, nunca, castigo nunca, né? Se é um Deus justo e bom, não existe castigo, tá? Segunda coisa, não é duplo, e sim um complemento, tá? É um complemento, é como se fosse assim, doses homeopáticas, a fim de nos ajudarmos a facilitar a nossa melhora para um trabalho efetivo, dependendo sempre da gente tirar proveito das situações. Muito bem. Perfeito. Amélia Cravo, boa noite. E qual é a definição da doutrina espírita para o termo provas? Bom, boa noite a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo também. É um prazer estar aqui hoje com vocês. A gente pode dizer que provas são dificuldades pelas quais os espíritos se depuram e evoluem. Estes, quando desencarnados e reconhecendo suas imperfeições, podem, através do seu livre-arbítrio, escolher as provas que julgar mais adequadas para o seu adiantamento, para assim regressar em uma nova existência. Lembrando que se escolher uma prova maior que suas forças, poderá sucumbir e falhar na sua evolução. Muito bem, muito bom. Muito bem, amigos. Vamos fazer agora um rápido intervalo para uma palavra dos nossos patrocinadores, chamando, como sempre, a nossa querida Zilda Rodrigues. Olá, Zilda, tudo bem? Olá, Leon. O que você nos traz de novidade para essa noite? Leon, hoje eu quero saber de você, meu amigo, minha amiga, que está ligadinho no nosso programa. Você está cansado de perder noites de sono com as dores do martírio? Sua consciência está coberta de arrependimento e o seu sono não é reparador? Você se levanta no dia seguinte estressadinho e com a sensação de que seu espírito não está no corpo? Nós temos a solução para os seus problemas. Dormir bem é essencial para a nossa saúde, não é mesmo? Você já pensou que o problema pode estar no seu colchão e que a troca por um novo pode simplesmente mudar a sua vida? E se além de restaurador para o seu corpo, fosse também uma fonte de energia para o seu espírito? E é exatamente isso que estamos trazendo agora para vocês. Apresentamos o colchão de água fluidificada Fluidipulse, desenvolvido por quem mais entende das suas necessidades de reparação. Ele vai cuidar do seu espírito enquanto dorme, porque dormir você pode fazer em qualquer lugar, não é mesmo? Mas a reparação do seu espírito, só o Fluidipulse pode fazer por você. Aprovado pelo Ministério da Regeneração da Colônia Espiritual Nosso Lar. Eu quero. E sinta a energia reparadora em sua alma. Muito bom. Então adquira agora o seu colchão, acesse o nosso site e fale com um de nossos consultores. É com você, Leon. Muito bom, Zilda. Muito bem, meus amigos. Partindo do princípio, né, das discussões que nós já fizemos, nós notamos que o espírito é e sempre será o árbitro do seu próprio destino. Ele pode prolongar as suas dores pela permanência no mal, ou abrandá-las e até mesmo abreviá-las pelos seus esforços na prática do bem. Minha querida amiga Joana, é isso mesmo? Exatamente, Leon. A dor, ela vai ser sentida até que entendemos os motivos. Mas o que a gente faz?
prefere culpar Deus, é mais fácil. E aí, o que acontece? Uma coisa engraçada, a gente culpa Deus, daí a pouco acontece algo de novo igual. E aí o que a gente faz? Escolhe fazer igual. Aí, em vez da gente mudar a forma de pensar e agir diferente, a gente acaba escolhendo o mesmo caminho errado. Aí não tem jeito, não vai ter outra solução, porque a gente continua fazendo da forma errada. É isso. Muito bem. Podemos entender então que a liberdade do infrator ela é sempre preservada, inclusive na escolha das provas, o que terá que passar. Considerando que as leis morais prescrevem o progresso do transgressor e não uma dor que nada produza de útil, Ivone, onde entra a doutrina espírita? Bom, Leon, antes de responder a sua pergunta sobre a doutrina espírita, eu acho interessante a gente só pontuar essa frase que você colocou, sobre a liberdade do infrator é sempre preservada. A gente só precisa lembrar que na etapa evolutiva que nos encontramos, o nosso livre-arbítrio é relativo à nossa condição. Primeiro ponto. E a escolha das provas pelas quais vamos passar, ela é feita por uma equipe especializada nisso. E dependendo do nosso adiantamento moral, né, podemos ou não auxiliar. Bom, então, já sobre a pergunta onde entra a doutrina espírita no nosso progresso, através de Kardec, ela vem nos ensinar que, primeiramente, que Deus é justo e bom, né? Não aquele Criador que a todos pune. E também que, para auxiliar no nosso progresso, Ele nos concede 3 condições necessárias para apagarmos nossas faltas, que são a expiação, o arrependimento e a reparação. Lembrando, gente, arrependimento é muito diferente do remorso, porque o remorso a gente fica preso naquele sentimento ruim. Já o arrependimento, a gente se coloca no lugar do outro, criando empatia pelo próximo, facilitando assim o processo de reparação. Também tem um ponto que não adianta, gente, a gente ficar implorando pelo perdão. O perdão é importante, é uma graça, mas a única coisa que apaga as faltas, as nossas faltas, é a reparação. Por isso que ela é muito importante. Muito bom, muito obrigado. E o que a doutrina nos diz, Amélia, sobre os espíritos que não se arrependem? Seriam estes os maus espíritos? Bom, Léo, segundo Kardec, baseado nos preceitos da doutrina, os espíritos que ainda não foram tocados pelo arrependimento podem ser referenciados como espíritos endurecidos. Estes se deleitam no mal e não sentem nenhum pesar por isso. São insensíveis às repreensões, repelam as preces e muitas vezes blasfemam o nome de Deus. São essas almas endurecidas que, após o desencarne, se vingam, influenciando homens a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão ou até mesmo lhes impondo influências negativas de aflição e amargura. Muito bem. Ok. Muito bem, meus amigos. Vamos fazer também mais uma vez um rápido intervalo para a palavra dos nossos patrocinadores, chamando novamente a nossa querida. Muito bem, Zilda. Novamente com você. Qual é a nossa próxima mensagem para os nossos amigos? Leon, agora eu trago para vocês um serviço revolucionário para a sua vida. Você quer transformar, reprogramar a sua existência? Saiba que o silêncio pode ser o ponto-chave dessa transformação. Pratique-o diariamente e ouça-se mais. Temos que nos tornar a mudança que queremos ver no mundo e você tem que ser o espelho dessa mudança. Já pensou que gostaria de reparar em você mesmo? Na Clínica Estética e Reparação Desejos da Alma, você pode encontrar a solução que tanto deseja. Lá você vai encontrar tudo o que precisa para reparar as suas imperfeições. Nossa equipe vai ajudá-lo a quebrar o seu orgulho, dar uma garibada na sua moral, repaginar as vestes do seu perispírito, preencher o vazio da sua paciência, dar um up na sua disciplina e
e turbinar seus desejos e sentimentos de amor ao próximo. Então, acesse o nosso site e agende uma avaliação com um de nossos consultores. É com você, Leon. Muito obrigado. Meus amigos, com isso nós terminamos o nosso primeiro bloco, né, deste programa, focando hoje no tema reparação. Voltamos após um rápido intervalo com o caso comovente da jovem Luísa, contando ainda com a participação das nossas queridas convidadas. Fiquem conosco, voltamos já. Luísa foi educada em família de recursos limitados e formação religiosa. Seu pai, Evaldo, gerente de produção da Cerâmica Queiroz, além de funcionário leal, era o braço direito do patrão, já que seu primogênito, Miguel, muito mimado pela mãe, discordava frequentemente da forma como o pai vinha administrando os negócios da família. Queiroz, conhecendo os dotes de Luísa e sabendo da afinidade do filho pela jovem, compartilhava com Evaldo sua alegria por um dia vê-los juntos. Evaldo, extremamente materialista e preocupado com o futuro dos filhos, fazia todo o possível para influenciar a filha, inclusive responsabilizando-a moralmente caso o problema cardíaco que ele era portador um dia viesse levá-lo à morte pela sua desatenção. O tempo passa e o relacionamento entre os jovens vai se fortalecendo até que o casamento se realiza. Após 6 meses de união, Eduardo, influenciado pelas mazelas da mãe e irmãs, passa a destratar, trair e ameaçar a esposa, que, conformada, depara-se com a tão sonhada gravidez, continuando assim ainda mais refém da situação e dos acontecimentos. Sentindo-se extremamente arrependido, Evaldo vivencia as consequências de um profundo estado de angústia, vindo a falecer pouco tempo depois, vítima de um infarto fulminante. Queiroz, impotente diante da situação, mantém-se presente e apreensivo até o nascimento do neto. Com a chegada de Henrique, seus sentimentos se transformam e o amor pelo menino enche o seu coração de orgulho e esperança. Como reparar o erro cometido com a jovem e os enganos dos seus para com a família do amigo e ex-funcionário? Este é mais um caso real que o programa Encontro com a Espiritualidade traz com a finalidade de exemplificar e esclarecer os caminhos que a misericórdia divina utiliza para o desenvolvimento do ser humano à busca de si mesmo. Salientamos que o objetivo aqui não será o aprofundamento do problema vivenciado por cada um dos personagens da história, o julgamento de ações ou a sugestão de conduta, e sim a visão do processo de reparação de acordo com as diretrizes da doutrina espírita, a reabilitação e evolução dos espíritos. Para preservar os direitos das pessoas mencionadas neste caso, utilizamos de nomes fictícios, mantendo a fidelidade aos fatos. Muito bem, meus queridos. Começamos este nosso segundo momento, segunda parte do nosso programa, com uma mensagem, uma reflexão. A dor é a lei que entra em ação quando os apelos do amor e da razão não foram ouvidos pelos habitantes de qualquer esfera do universo. Minha querida Joana, Sim. qual é a orientação da doutrina espírita? Qual a orientação que a doutrina espírita nos apresenta para a reparação dos atos praticados no plano material como parte do processo de transformação espiritual? Eu gostei dessa sua pergunta. É engraçado, porque se a gente olhar agora na internet, a gente vai buscar obras maravilhosas
E se a gente for um pouquinho mais a fundo e pesquisar sobre as pessoas que fizeram essas obras, veja bem, eu não estou generalizando, longe de mim, e muito menos dizer que isso acontece com a família de vocês, tá? Estou citando um caso da internet. O que acontece? Essas pessoas são capazes de criar obras maravilhosas, mas não são capazes de criar elas dentro da própria família. A reforma íntima tão falada, né, e estudada também pelo Espiritismo, ela prega que a questão dos valores do homem de bem, né, não é simplesmente como Jesus fala, vai, não peques mais, né, não é a contenção dos impulsos negativos, e sim a construção de valores diários, gradativos. E vamos deixar uma coisa muito clara. A questão da dor. E nisso eu dou testemunho. Não existe reforma íntima sem dor, viu? Já aviso, falo logo que vai doer. Mas existem dois tipos de dores. Uma é que a partir do momento que a gente começa a entender, a tendência é que ela diminua. E vai. Porém, também tem aquela outra situação. Não entendi, não quero entender. Não é o meu momento. Aí, meu amigo, você vai sofrer bastante. Não tem jeito. Muito bem. Então, reforçando, reforma íntima não deve ser entendida apenas como uma contenção de impulsos inferiores. Torna-se necessário um compromisso de trabalho pelo desenvolvimento de valores humanos em nossa intimidade. É isso? Exatamente. Ivone, por que as dores que decorrem da nossa incapacidade de lidar com as cobranças e conflitos interiores são chamadas de dores do martírio? Bom, Leon, eu tenho um amigo, ele é presidente de um centro espírita de uma cidade que chama, acho que Sertãozinho. Ele gosta muito de, ou melhor, ele explica muito pra gente a importância de estudarmos sobre a etimologia das palavras. Ele é altos, aos. Acho que você não conhece não, qualquer dia eu te apresento. Mas vamos lá. Lembrando desse amigo, de acordo com o dicionário online de português, martírio, uma palavra, vem da palavra grega martúrio, e significa tortura, tormento. Então essas dores, que chamamos de dores do martírio, são causadas justamente pela tortura psicológica que fazemos em nós mesmos, devido ao fato de acreditarmos em eu ideal e negarmos o nosso eu real. Com isso, nós não trabalhamos a nossa intimidade e não lidamos com os nossos vícios morais. Eu falo que é muito interessante, né? Como que a gente se condiciona a ideia de que sofrer é sinônimo de crescer. Gente, a gente precisa entender, ter consciência de que não é a intensidade da dor que educa, mas sim o esforço em aprender a amenizá-la que nos faz progredir. Muito bem, muito obrigado. Querida Amélia, sendo a reforma íntima um trabalho processual, ou seja, aquilo que obedece uma sequência, né? Quais comportamentos seriam efetivos no processo de autotransformação dos espíritos? Bom, de acordo com o livro Reforma Íntima Sem Martírio, os espíritos que se comprometeram com seriedade no espiritismo precisam abolir os vícios do ego repetidos por várias encarnações, cristalizar sua mente no domínio do personalismo. O meio mais prático e eficaz de se educar o espírito é desenvolver um intenso trabalho em busca do autoconhecimento, abandonando os sentimentos de culpa, baixa autoestima, autopunição, já que estes sentimentos atraem um clima psicológico do martírio. É necessário, portanto, buscar um resultado libertador de saúde e harmonia interior. Para que isso ocorra, precisamos transformar alguns comportamentos já enraizados no nosso psicológico, através de efetivo combate, vigília e treinamento durante o processo de autotransformação, como o auto-perdão, a observação de si mesmo, a renúncia, prece, tolerância, caridade e alguns outros.
obrigado. Meus queridos, passaremos agora então a mais um rápido momento de intervalo para a palavra dos nossos patrocinadores. Está chegando o final do nosso programa e eu estou sabendo que você tem uma novidade para os amigos que ainda estão conosco. Leon, estou trazendo agora para vocês uma surpresa para aqueles que ficaram grudadinhos e ligadinhos no nosso programa. E que surpresa é essa, minha querida? Na compra de um dos nossos produtos apresentados no encontro de hoje, você terá o direito de resgatar um bônus mérito por cada boa ação praticada, recebendo diretamente da espiritualidade o download de uma carta psicografada referente a um dos pacotes a seguir. Ente querido, alma gêmea, amigo especial ou desafeto. Somente neste pacote você terá direito de resgatar bônus mérito em dobro. Pois é, por que nesse pacote de desafeto a gente pode resgatar bônus em dobro? Ah, Leon, porque é muito simples orar e desejar boas intenções para as pessoas que temos afeição, né? Mas praticar ações de benevolência com os nossos desafetos é muito mais difícil, não é mesmo? Por isso, ao praticar este tipo de boa ação, seu bônus mérito vale o dobro. E como é que o nosso cliente resgata um bônus mérito? É muito simples, Leon. Nossa equipe do plano espiritual está muito bem preparada. E uma vez que você esteja cadastrado em nossa base de dados, automaticamente receberá uma mensagem do plano espiritual via Wi-Fi, informando os bônus alcançados periodicamente. Então, basta você trocar seus bônus mérito, escolhendo um dos pacotes desejados para receber o seu download. Então, adquira agora um de nossos produtos e comece a participar desta promoção. Muito obrigado, minha querida. Muito bem, pessoal. Estamos aqui também neste momento discutindo alguns detalhes referentes ao processo de autotransformação dos personagens do nosso caso, o caso selecionado pela nossa produção. E claro, que todos nós também deveremos vivenciar um dia. E, claro, em apoio aos atos praticados em nosso plano material. Minha querida Joana, Sim. como a misericórdia divina atua e que recursos ela nos disponibiliza durante esse processo? Ah, Leon, são vários os caminhos. Mas eu vou como eu falei lá no início, a questão principal é o nosso apego à matéria. Se a gente for todo mundo aqui agora para um hospital conversar com quem está no leito de morte e você perguntar para ele como é que ele está se sentindo e qual é o remorso que ele tem nesse momento, o que ele se arrepende? Você acha que é porque ele viveu na pobreza ou porque ele deixou de ganhar dinheiro? Não, não é isso não. O que ele vai te falar é o abraço que ele deixou de dar, a briga com o irmão que ficou anos sem se falar. Você percebe? A gente ainda está muito apegado na matéria. E isso só atrasa o nosso progresso. Pensa bem, todo mundo aqui tem problema na vida. Só que a gente tem que começar sim a olhar que apesar desses problemas, a gente tem maneiras de lidar com isso e que ainda assim esses obstáculos, né, diários aí, eles são um convite para que a gente comece a pensar diferente, a agir diferente, ou seja, dar início ao nosso progresso moral. É isso. Espero que eu tenha te ajudado. Com certeza. Para todos nós aqui. Muito bem. O capítulo 5, minhas queridas, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele salienta que Deus nos concede o que necessitamos, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Ivone, como entender isso e o que precisamos trazer de vidas anteriores à continuação de nossa evolução? Bom, meu caro amigo, como sabemos,
a misericórdia divina nos presenteia com um mecanismo natural do esquecimento. Digo aqui, nos presenteia, pois se fôssemos recordar todas as nossas vidas passadas, ficaríamos estacionados no remorso, no arrependimento e ficando sempre culpando as outras pessoas e as situações pelas atitudes que tivemos. Tá? Então, por isso, o esquecimento é muito importante. Mas, mesmo assim, ela nos concede tudo o que precisamos, como você mesmo pontuou, que são a vossa consciência e as nossas tendências instintivas. Pois se analisarmos as nossas tendências instintivas, os nossos vícios morais, a gente vai saber mais ou menos o que a gente aprontou na vida anterior, né? O que a gente tem que reparar. Ou seja, aqui a gente tem as informações que precisamos trazer da vida passada. Tá? Já na vossa consciência, aqui a gente entende como as leis morais estão gravadas dentro de nós. Aqui nós temos o rumo certo que precisamos tomar, que precisamos aplicar os nossos esforços. Ou seja, portanto, em uma nós temos o passado e no outra nós temos o futuro. Ambas colaborando para que nós não nos desviamos do nosso planejamento, tá? Dependendo sempre de nós escolhermos quais ações temos que tomar para evoluir. Só queria fazer um adendo aqui, que assim, gente, não adianta ficar procurando no passado ou colocando culpa no passado pelos problemas que a gente tem hoje. A maior parte dos nossos problemas foram feitos nessa vida, são de agora, tá? Então, mesmo trabalhando os nossos vícios morais, a gente tem que pensar muito nisso. Trabalhar também o hoje, não ficar sempre julgando o passado. Muito bom, muito obrigado. E, Amélia, uma perguntinha mais para você. A partir do exposto aqui pelas nossas amigas, nós devemos estar atentos, quando encarnados, à nossa má conduta e às más influências do materialismo, como nós discutimos aqui. Ao mesmo tempo que vivenciamos os mecanismos do esquecimento. No mesmo Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 27, declara que indeterminada é a duração do castigo para qualquer falta. Fica subordinada ao arrependimento do culpado e ao retorno à senda do bem, como nós aqui discutimos. Então, Amélia, como isso complementa o processo de reparação moral à evolução dos espíritos? Bom, nós sabemos que o progresso é o desejo de todas as almas que buscam a evolução. Quanto maior for a decepção e a dor entre as reencarnações, mais desejaremos mudar o nosso interior. Esse desejo ele é mais intenso naqueles que já regressaram arrependidos ao corpo físico. Os nossos sentimentos do passado não ficam arquivados, pois sentimento é algo vivido no presente. O que existem são enfermidades psíquicas acumuladas que resultam de feridas de nossa consciência. Arrependimento é via de redenção para almas em reeducação. Portanto, somente se arrepender não basta. É preciso realizar um trabalho efetivo no bem. Essa caminhada é longa e árdua, gradativa, dia após dia. Mas não devemos desanimar, independentemente das nossas tormentas interiores. Ok, muito obrigado. Muito bem. Muito bom. Termina aqui, meus queridos amigos, o nosso quadro de hoje, né, que seria o encontro com a espiritualidade. Nessa oportunidade, eu gostaria de agradecer a vocês que estiveram aqui conosco, agradecer às nossas convidadas e a você de casa que nos prestigiou, né, com a sua audiência. Lembrando que todos estão convidados para amanhã às 20 horas a acompanharem o fechamento da Semana GEPAL 2022 com a apresentação do tema Final Feliz. Ok? Fiquem agora com uma mensagem especialmente programada pela nossa produção para este encontro. Muito boa noite e até a próxima.
fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não a podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade, e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o que faria um amigo. Indague consequentemente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços?
Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que te damos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Muito bem. Para nós fazermos então um fechamento agora, né, desse nosso trabalho, nós gostaríamos de pedir a uma de nossas médicos e amigas aqui para nos prestigiarmos, né, com um brinde para os nossos participantes aqui ao vivo, para que eles possam sair hoje com uma lembrança nossa desse momento. Preciso de concentração. Vamos nos concentrar a pedido da nossa querida médica. Tem uma pessoa do lado de lá, na segunda fileira, de óculos, no canto. De cor-de-rosa, uma senhora cor-de-rosa. Rosa, isso ela. Quem mais? Lá no fundo, embaixo do ar-condicionado, na janela, do lado da cortina, do lado de lá. Do lado de lá, então está no meio entre vocês duas aí, ó. Alguém que está, né? Seria alguém que está aqui nesse lugar aí dessa área. Uma das duas aí, tudo bem, pode ser uma de vocês duas. Eu não, não estou tendo tanta concentração assim, tá difícil. Está tendo umas influências aqui. Massa, espero que seja um curso, né? Mais alguma? Desse lado. Desse lado. 1, 2, 3. Na quarta fileira. 1, 2, 3, na quarta fileira. Primeira cadeira do lado de lá. Primeira cadeira, acho que do lado aqui, de sua aqui, né? Tem alguém. Tem alguém. Deve estar encarnado, mas tudo bem, tem alguém. Mas está aqui do lado da Chayane, então, Chayane, contigo. Mais alguém? Na quarta fileira, número 1, bingo! É ali? É? Do lado aqui? Uma das duas cadeiras? Tem. Então eu pediria... Ou tem alguém desencarnado? Não, está encarnado, aqui está encarnado. Então eu gostaria que vocês que foram, né, sugeridos aí pela nossa médium, dessem uma olhadinha embaixo da sua cadeira, tá? Para ver se existe alguma coisa aí que possa se referir, né, a esse presente. Encontraram? Jesus seja louvado! Chayane, tem aí? Opa, 3! Do lado do Chayane, eu acho. Ele estava desencarnado aí, ó. Aí, ó, falando. Beleza. Então vocês foram aqui sorteadas com uma lembrança do nosso mundo. Pode vir retirar. Pode vir aqui retirar o seu brinde. Eu queria o colchão. Eu já peguei esse da preferida, não vai dar mais. Infelizmente, eu já pedi para a produção. Não tem um colchão, não? Não sorteio o colchão. Estou precisando. Agora, agradecemos imensamente a sua presença. Espero que possamos ter-nos agradado um pouco e que a mensagem que nós nos propusemos tenha sido entendida. Estaríamos nesse momento disponíveis para eventuais perguntas. Né? Essa mensagem final ali, teve uma frase ali que eu fiquei pensativa, né? Até se vocês puderem comentar um pouco sobre ela. Ele fala assim que, vou falar com as minhas palavras, tem algo que eu não acho legal, que eu critico o outro, então quer dizer, essa é a medida para eu não fazer. Né? Mais ou menos assim.
Só que às vezes isso acontece, a gente vê que uma pessoa faz algo que não é legal, mas a gente vai e faz também. É o que a gente Fica meio comentou aqui, estranho, né? né? A gente tenta sempre Vamos dizer que essa medida, a gente não põe, não serve para a gente. exato. Seria mais ou menos isso. Na verdade, a gente tem que sempre estar atento, né? Qual é a grande orientação da doutrina? Vigiar e orar. A partir do instante e a partir do momento que fomos tocados, que temos a luz da nossa consciência, que temos a luz da doutrina, né, do Evangelho, do Cristo, nós temos uma boa referência do nosso pensamento. Uma ideia é que a todo momento que nós sejamos, né, agredidos de alguma forma, possamos passar primeiro pelo crivo da nossa razão e, sobretudo, pelo crivo do nosso coração, que vai, de certa forma, nos orientar para a melhor opção. Já que fazer sempre a mesma coisa vai nos levar a ter sempre os mesmos resultados. Essa seria uma oportunidade que a gente tem que parar, pensar, contar até 10, se for, né, 77 vezes 7 vezes, e tentar seguir em frente. Beleza? Mais alguma questão, pessoal? As nossas amigas estão à disposição. Então, tá bom. Creu, meus amigos, muito obrigado pela sua participação. E nós voltamos para casa melhores do que outros.